Já imaginou fazer desenhos como esse? Ou como esses aqui? E melhor, sem precisar ter materiais caros e mesmo que você não tenha nenhum tipo de dom ou experiência com desenho. Então, clica no primeiro link da descrição e venha conhecer o segredo dos animes. Se você quer desenhar pessoas realistas e não sabe como começar, ou toda vez que você tenta desenhar você precisa muitas linhas, muitas marcações, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma forma muito mais simples para conseguir fazer desenhos muito melhores de pessoas reais. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês como usar o esboço de linhas guias. É um esboço que serve para vários estilos, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar como usar ele para desenhar pessoas. Então se você é novo no canal e caiu de paraquedas aqui, não fica mosca não. Se inscreve aí no botão e também ativa o sininho, porque assim você consegue receber. Eu sempre posto vídeos sobre temas variados de desenho, não só sobre animes ou só sobre realismo, então deixa bastante like que eu posso fazer. Lembrando, esse vídeo tá um pouco maior do que os vídeos normais do canal, porque eu quis fazer bem passo a passo, explicando e tirando várias dúvidas que talvez você tenha. Então já se inscreve no canal, porque sempre tem vídeos diferenciados aqui. E se esse vídeo bater muitos likes e tiver bastante comentário, eu vou fazer a parte 2 de como usar linhas guias. Então já comenta alguma coisa aí pra me ajudar no engajamento, fechou? Vamos começar aqui. Então a primeira coisa é a gente escolher boas imagens. E como a gente faz isso? Existem alguns sites que a gente pode escolher. Eu vou falar os dois mais comuns, todo mundo conhece. E aí eu vou te ajudar a escolher boas imagens. Você pode usar tanto o Google quanto o Pinterest. O truque não tá nos sites, e sim na forma que você seleciona as imagens. Por exemplo, eu queria desenhar o personagem dos Vingadores, no caso o Tom Holland, né, que é o ator que faz o Homem-Aranha. E o que aconteceu é que comecei a procurar várias imagens dele no Pinterest, encontrei várias, só que nem todas elas tinham uma boa qualidade. Então o que você tem que olhar em uma imagem para saber se ela é boa ou não? Lembrando que isso é a partir da minha experiência, cada pessoa filtra de uma forma. A primeira coisa que eu olho é o tamanho da imagem, ela é grande ou pequena? Porque nesse estilo de desenho a gente vai usar a impressão, então a gente vai imprimir a imagem do personagem que a gente escolheu, dessa forma a gente vai passar para nossa folha depois as medidas dele. Então por isso que ela tem que ser grande, para ocupar toda essa parte da folha e ainda assim a gente conseguir ver os detalhes. Então o primeiro passo, escolha uma imagem grande. E a segunda coisa muito importante que vai te ajudar é escolher uma imagem nítida, uma imagem bem clara. Se você pegar, por exemplo, a foto de um pôster, de algum trailer ou qualquer coisa relacionada a um filme que seja muito embaçada ou muito escura, vai ser difícil você mesmo conseguir separar os detalhes, tá certo? Tanto na hora do esboço quanto na hora da pintura. E você vai acabar confundindo até tons de pele, esse tipo de coisa. Então para você não ter esse problema, procura várias imagens. Uma dica que vai te ajudar demais é caso você não encontre nada relacionado àquele filme e você queira fazer um ator famoso, procure pelo nome dele. Em vez de você procurar, por exemplo, o Homem-Aranha, você procura o nome do ator, assim como eu fiz. Se você estiver no Google, você também pode filtrar por imagens grandes. E um plus aqui para te ajudar ainda mais. Caso a imagem que você pesquisou esteja em um formato como esse que eu coloquei e você não conseguir imprimir, o que você pode fazer é ir nesse site que está aparecendo aí na tela, que chama Convertio, eu acho que é assim que fala. E ele é muito útil, você consegue mudar qualquer tipo de arquivo. Então, já se inscreve no canal se você não era inscrito antes e deixa um like, porque essa dica me ajudou demais, mano. E eu garanto que vai te ajudar também. Depois que você for nesse site, estiver escolhendo uma boa imagem, tá na hora de você imprimir ela e separar. Lembrando de ocupar toda a folha, não faz isso aí que eu tô mostrando agora não, porque senão, se você faz uma impressão muito pequena, você vai ter que dobrar todas as medidas, então não vai dar muito certo. Imprime exatamente do tamanho da folha, assim vai ficar melhor, tá certo? Agora eu vou estar explicando pra vocês de uma forma bem simples como funcionam as linhas guias. Só pra você ter uma noção, tá vendo essa imagem aqui, no caso do Homem-Aranha? A gente precisa saber qual é a largura do nariz, qual o tamanho do nariz dele, e isso com todos os elementos do rosto, porque senão o nosso personagem vai perder todos os traços dele. Né? Todas as características daquela pessoa vão se perder. Então pra gente não perder e na hora de desenhar acabar ficando parecendo com outra pessoa, que nesse aqui ó, acabou ficando um pouco mais próximo de outras pessoas, a gente tem que usar as linhas guias. Dessa forma a gente consegue ter as medidas perfeitas e exatas do nosso personagem. E para você que tem dúvida se funciona com outros estilos ou posições, tem aqui mais um exemplo que você pode alterar as linhas conforme você precisar, né, para o seu desenho. Cada pose ou qualquer tipo de desenho vai exigir linhas diferentes. E o que eu vou te mostrar agora é como usar elas. Então para a gente conseguir medir aqui o nosso personagem, no caso o Homem-Aranha, como que a gente vai fazer? Eu primeiro gosto de estar medindo algumas partes principais do rosto, assim fica mais fácil a gente se localizar primeiro e depois a gente começa a colocar detalhes. Então nesse caso, eu vou aqui na minha referência e marco o tamanho da cabeça primeiro. Confirmar se os dois lados estão iguais.
Marcar a testa também. Colocar bem rente aqui, ó. Uma coisa que a gente vai perceber bastante é que existem algumas partes do rosto, principalmente quando a gente vai colocando essas linhas, que são maiores e outras são menores. Por exemplo, cada narina vai ter um tamanho, cada olho vai estar um para cima, outro para baixo, então isso é bem legal. Porque se você fizer tudo padronizado, até o rosto dele vai ficar diferente. Você percebe que fica estranho quando você faz os dois lados iguais. Vou marcar aqui também o nariz, a base. Agora que a gente mediu as larguras do rosto, vamos para as alturas, né? Vou começar pelo centro. Medir aqui mais ou menos no meio. Agora vamos passar essas principais medidas para essa folha. Aqui, ó. Primeiro a gente pega essa e passa para cá. Pronto, agora que a gente passou as principais medidas, eu vou medir o meio aqui. 3,9 mais ou menos. Agora que a gente já conseguiu encontrar as alturas do rosto do Tom Holland aqui, que no caso é o ator, a gente vai conseguir procurar as larguras, por exemplo, o tamanho dos olhos, o tamanho das orelhas, esse tipo de coisa. Então agora a gente vai começar a traçar as linhas na vertical. O que você pode fazer, que nem eu tracei essa aqui principal, e a partir dela, em vez de você colocar muita linha e acabar se perdendo no seu esboço de linhas guias, você pode simplesmente pegar e fazer essas principais, depois eu vou te mostrar uma forma para você conseguir achar qualquer um dos pontos dentro do rosto usando essas linhas bases que a gente fez. Dez e 2. Então tem duas opções agora, ou você continuar marcando linhas na vertical para descobrir, por exemplo, a largura do queixo, a largura das orelhas, das outras partes do rosto e do corpo do seu personagem que você está desenhando, né, no caso do seu retrato. Ou você pode fazer dessa forma que eu achei muito mais simples, tá? Você pega uma folha, coloca em cima, por exemplo, vou marcar aqui a altura dos olhos. Como que a gente pode fazer? A largura, na real. A gente marca aqui, ó, essa linha como referência, ou seja, essa linha central como referência. Deixa eu só alinhar ela aqui. Marcou ela como referência, marca aqui, ó. Aqui é o começo do nariz, aqui é o outro lado, que é o mesmo tamanho do nariz. E a partir daqui, temos o começo do olho e depois o final. A mesma coisa do outro lado. A sobrancelha, se você seguir essa ideia, vai terminar mais ou menos aqui. E essa termina mais ou menos aqui. O que a gente faz agora? A gente pega essas medidas e passa para o lado. Simples assim, ó. Encaixou aqui no meio. A gente pode começar a fazer. Então, aqui seria o começo do nariz. Aqui seria o início dos olhos. Nariz, nariz. Os olhos. E aqui seria mais ou menos o final da sobrancelha. Certo? Agora a gente precisa descobrir qual é essa altura aqui. Certo? Agora que a gente já descobriu a largura, a gente tem que descobrir qual a altura. Como a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, ó, usar essa mesma regra, ó. Você cobre com o papel em cima, até o limite que seria a altura. Vou começar pelos olhos para separar bem, ó. Os olhos, por exemplo. Aqui é o ponto mais alto dos olhos, ó, nessa ponta aqui, ó. Então a gente marca aqui como referência e aqui como referência. Você pode usar essa ponta do papel aqui para conseguir encontrar qualquer ponto dentro da sua referência. Olha só, você faz isso e faz isso. Depois você vem para sua folha, encaixa as medidas e pronto. Nesse ponto aqui é a altura dos olhos, ou seja, o ponto mais alto dos olhos, desse olho no caso, vai ser aqui. Ou outra forma que você pode fazer, que é o que eu vou estar usando para medir esse outro lado dos olhos. Você pode fazer mais uma linha na sua referência.
Você pode pegar aqui, por exemplo. Pronto, tracei outra linha. Esse espaço, vamos ver quanto tem de tamanho. Mais ou menos aqui, ó, certinho, deu 1 centímetro. Porém, a gente consegue perceber que esse olho está um pouco menos encostado do que esse nessa linha. Ficou meio fraquinha, deixa eu só reforçar ela aqui. Então a gente pode medir 1 centímetro aqui e puxar essa linha aqui. Pronto, agora a gente sabe que os olhos vão ficar aqui dentro. Aqui vai ser o nariz. E aqui em cima vai ser a sobrancelha. Vamos descobrir qual o tamanho correto da sobrancelha. Eu vou usar um papel para conseguir tirar essa medida, porque eu acho que é bem mais prático. Caso você não tenha entendido, conforme eu vou fazendo aqui, você vai conseguir compreender. Olha só, lembra que tem essa nova risca, essa nova marcação da altura dos olhos? Então a gente vai lá, vamos descobrir a altura aqui, ó. Mesma coisa. Você cobre com a folha, bem na risca aqui, ó, onde é o limite da sobrancelha, ou seja, onde ela termina, parte de cima. Coloca aqui e coloca aqui. Então esse espaço aqui, ó, seria tanto o comprimento quanto a altura, né, da nossa sobrancelha. Agora você vem aqui, encaixa na linha de cima e pronto. Aqui seria o final e a altura da sobrancelha. Lembrando que, ó, próximo aqui dessa ponta, ela começa a fazer uma curva. Você consegue perceber, ó? Vou fazer aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Para a gente descobrir esse ponto, a gente pode usar essa mesma tática da folha, só que usando essa ponta aqui, ó. Como assim? Ó, para ficar mais fácil. Essa ponta vai indicar o lugar específico. Em vez de a gente usar só para marcar a altura, a gente consegue encontrar outras coisas. Olha só que interessante. A gente vem aqui. A gente já tinha encontrado a altura e largura dela. Agora a gente tem que encontrar o ponto onde ela faz a curva. Então aqui nesse ponto é o ponto onde ela vai descer. Para ficar mais fácil. Ó, tá vendo? Nesse ponto específico aqui ela começa a descer. Na verdade é um pouquinho para baixo. Aqui a gente pode fazer. Coloca aqui em cima. Marca um pouquinho para baixo. E essa é a ideia. Aí você pode fazer, eu recomendo que você faça o esboço de forma leve. Só para você ter uma base. Não precisa colocar a sombra, nada dessas coisas. É só para você ter uma noção dos volumes que você precisa preencher na folha. Porque depois a gente vai começar a ajustar isso. Onde ela termina também, ó. Se for para ver, vai terminar aqui. Um pouquinho próximo do nariz, ó. Se aqui é a linha do nariz, ela vai terminar um pouco antes. Ficaria uma coisa mais ou menos assim. Os olhos. Ou você pode fazer mais linhas aqui, mas eu prefiro fazer a mão livre. Você toma cuidado que uma coisa bem comum na hora de estar desenhando o olho de algum personagem, principalmente quando está usando esse estilo de esboço, é acabar fazendo o olho um pouco maior do que deveria. Que nem, por exemplo, nessa referência aqui que eu fiz, ó, o olho acabou ficando maior. Isso acontece porque a gente marca aqui o quadrado, ó. A gente marca as alturas e acha que o olho vai começar exatamente aqui. Só que ele tem essa pele, né, que é a pálpebra. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então é legal você colocar em consideração quando você for desenhar os olhos dentro desse quadrado, que tem a pálpebra de cima e a pálpebra de baixo. E por isso vai fazer o olho ficar menor. Que nem eu vou fazer agora. Nesse caso, ó, ele tá bem rente. Só que tem mais ou menos uns 2 milímetros aqui da pálpebra. Já aqui começa exatamente os olhos. Então, é só pegar aqui minha referência. Encaixei aqui. Aqui é o ponto mais alto dos olhos, só que tem 2 milímetros, então eu coloco aqui assim. Pronto, agora a gente já fez esse olho. Pro outro é a mesma coisa, se a gente aproximar aqui, ó, vou até dar um zoom aqui. Se você reparar bem, não sei se vai estar dando pra ver exatamente na câmera, mas essa linha, tô fazendo mais firme agora. A gente consegue perceber que tem a pálpebra primeiro, tem um pequeno espaço e depois, de fato, é o final da linha. E já nesse caso, o olho finaliza antes. Então esse olho está um pouco mais próximo dessa linha em comparação com o outro. Isso é legal a gente lembrar quando a gente for fazer o outro olho. Ó, deixa uns centímetros aqui por causa da pálpebra, uns milímetros, né, por causa da pálpebra.
Agora vamos descobrir a outra sobrancelha. Agora nessa parte do nariz aqui, o que a gente consegue perceber? Se você reparar, em qualquer pessoa é assim, a gente tem esse formato em T. Ou seja, os olhos, o final dos olhos vai ser o final do nariz. Vai estar bem próximo, então vai formar esse desenho aqui em T. Tá? Toda pessoa que você for desenhar, é legal se lembrar disso aqui. Fica bem mais fácil de você conseguir localizar, caso você não tenha feito muitas medidas no nariz também. Então vamos lá. Colocar novamente aqui. Lembrando, ó, que eu deixei 1 milímetro mais ou menos aqui, distante da base do nariz. Então tem que levar isso em consideração na hora de passar essa medida. Uma coisa bem interessante é que enquanto a gente vai passando as medidas, a gente consegue perceber o que eu tinha falado lá no início do vídeo, que as partes do nosso corpo não são iguais os tamanhos. Por exemplo, ó, qual o momento que faz essa curva aqui do nariz? Ó? É bem aqui, né? Desse lado. Do outro pode ser um pouco mais para cima, talvez um pouco mais para baixo. Então vai depender muito da pessoa que está desenhando e o quão proporcional o rosto dela. Então começa um pouco antes. Tinha 1 milímetro. Mais ou menos um pouquinho para baixo. Agora essa parte dentro é um pouco mais intuitiva. Então você pode vir puxando aqui seu traço de uma forma mais livre, mais solta, né? Vamos lá, para a gente conseguir marcar a boca, o queixo e o restante do rosto, a gente vai fazer com a mesma forma que eu usei. Lembrando, toda vez que for medir a altura de alguma coisa, você vai fazer as linhas na horizontal. Quando for marcar a largura delas, você começa a fazer as linhas na vertical, tá certo? Caso você queira encontrar um ponto específico, você vai lá, usa essas linhas principais como guias, como referência e marca. Essa ponta vai representar a parte onde você quer marcar, tá certo? Por exemplo, se você quiser encontrar esse momento aqui da blusa, onde começa a descer, né? São duas partes assim. Esse ponto específico, como você encontraria? Você ia vir aqui com essa marcação que a gente tem aqui, dessa parte de baixo do rosto dele, ou seja, nesse quadrado aqui, e usar isso aqui, essa ponta como referência, como guia, e a marcar, colocar exatamente em cima da onde ele começa a blusa. E depois você marca uma linha aqui e essa linha aqui. Depois você pega essa mesma medida, coloca aqui e passa. Então você sabe que a blusa dele vai começar aqui, exatamente a partir desse ponto, que é exatamente esse aqui que a gente tinha marcado. Tá certo? Agora eu vou só passar essas medidas assim como eu fiz com os olhos e com o nariz para todo o restante do rosto dele. Consegue perceber aqui, ó, desse lado, ó, como você pode perceber, eu fiz um lado do queixo e o outro vai ser um pouco diferente. Aqui nessa base a gente consegue perceber que o lado direito é diferente do esquerdo, ó. Aqui é um pouco mais largo, então a gente vai usar essa mesma referência. Mais ou menos o dobro daqui seria esse tamanho, então seria uma coisa mais ou menos assim. Aqui a gente percebe, ó, é um pouco mais para fora, essa parte da orelha é um pouco mais para fora, então a gente vai medir o tamanho da orelha primeiro. Vamos medir aqui, linha do meio, linha da lateral, esse espaço aqui vai ser a orelha, aqui tem que estar o nariz, e a gente elimina esses outros. Vamos lá, meio. Então a orelha dele tem que vir até aqui, ó. Ela vai começar aqui, tem que vir até aqui no máximo. Nesse caso, essa orelha começa na parte de baixo. Então a gente vem aqui e já pode ir desenhando aqui o formato que vai ter essa orelha. Até onde ela vai?
até a segunda linha dos olhos. Então, tem a primeira e essa aqui é a segunda. Então, até o topo. Até aqui vem a orelha dele. E a partir daqui ela já começa a descer. Só que aqui a gente consegue perceber, ó, que tem esse volume. Então, seria reto até aqui o rosto, mas tem esse volume aqui. Então, a gente mede aqui, ó, qual seria esse volume. Porque o rosto do nosso personagem tem essa angulação, né? Então ele é reto, entra um pouco próximo da orelha, depois ele vai voltando para mostrar lá, para conseguir mostrar a lateral do rosto. Então o que a gente pode fazer? Vou pegar aqui novamente. Nariz, final do nariz, começo da orelha, meio, essa parte onde as pessoas colocam um brinco, né? E aqui é o final da orelha. Alinhar com a linha do queixo e fica mais fácil, só a gente puxar aqui. Então até aqui, ó, pode ter a curvatura. Essa curvatura aqui, ó. E agora, se você fez exatamente como eu te mostrei, você vai ter algo bem próximo disso aqui. Qual que é a ideia? A ideia é você ter um esboço mais limpo, então provavelmente a primeira vez que você for fazer isso, algumas coisas vão acabar ficando erradas, você vai apagar bastante, ou vai fazer umas linhas um pouco mais grossas, assim como essa que eu fiz no cabelo, e vai acabar ficando uma coisa marcada, então eu recomendo você passar limpo. Se você não tem uma mesa de luz, assim como eu estou mostrando na tela, você pode passar limpo de uma forma bem mais fácil, assim como eu estou colocando aí no card, um vídeo de 1 minuto, tá? Bem simples, bem rápido, passo a passo. Como você pode passar qualquer desenho a limpo. Então assiste lá que vai te ajudar bastante. Depois que você tiver passado a limpo, a sua folha não vai ter essas linhas, tá? Você vai marcar só o formato do desenho, ou seja, você vai passar limpo só essas linhas aqui. E aí eu recomendo que você marque de forma bem leve com o seu lápis os pontos de luz e de sombra na sua referência quando ela estiver pronta. Assim fica muito mais fácil na hora que você for pintar, saber em qual parte você colocar o lápis mais escuro e qual parte do desenho você vai fazer uma parte mais clara. Tá certo? Se você quiser mais sobre pintura, eu vou deixar uma playlist que vai te ajudar bastante sobre essa parte de pintura e sobre tons de pele. Espero que esse vídeo tenha sido legal, que você tenha gostado. E se vocês quiserem realmente mais vídeos sobre linhas guias em diferentes estilos de desenho, comenta a hashtag linhas guias. Tamo junto e agora tá aparecendo pra você 2 vídeos. Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Clica em um deles que eu te espero no próximo.